aqui. Agora vamos entrar na lição. Como encontrar Deus? Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4:29. Então, o que o Jeremias fala para nós, lá na frente, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, ele está repetindo o que Deus já tinha falado através de Moisés. A mesma coisa para nós hoje. Nós não podemos deixar o diabo conquistar nenhuma parte do nosso coração, seja com a mágoa, com ressentimento, com ódio, com uma paixão proibida, ou com medo, com a ansiedade, com a insegurança, com a dúvida. O nosso coração então não está inteiro. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que vigiar em todo o tempo para o diabo não conquistar uma parte sequer do nosso coração. Então temos que vigiar, temos que prestar bem atenção se o diabo não está conseguindo conquistar uma parte do nosso coração. Em todo o tempo vigiai. Para quê? Para que sejam alvas as tuas roupas e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Quer dizer, que em todo o tempo a sua comunhão seja plena com o Senhor. Temos que vigiar bastante. A promessa revela aos filhos de Israel que, se eles se corrompessem na terra de Canaã e não guardassem os preceitos divinos, seriam espalhados por todas as partes e diminuiriam em número. Eles teriam de ser firmes na determinação de seguir o Senhor e vigiar para que não criassem ídolos e lhes servissem. É o que eu falei lá atrás. Não podemos ter deuses estranhos no nosso coração. A mágoa é um deus estranho, o ódio, aquela paixão, aquele desejo, está sendo um deus na sua vida, um estranho, não pode. Sem dúvida, a mesma advertência pesa sobre o povo de Deus hoje, que é a feitura deles. Foi colocado na terra da promessa, o Evangelho. Nós não vamos participar, quer dizer, da terra da promessa, das bênçãos de Deus, mas está escrito, Deus, que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, mas está escrito que a prosperidade é dom de Deus, mas está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Não funciona. Se eu não guardar, se eu permitir essas coisas entrarem no meu coração, ele não vai ser inteiro para Deus e Deus não poderá ter compromisso comigo, pois ele mesmo diz, eu honro aos que me honram. Então você tem que honrar a Deus em todo o tempo, sempre prestando atenção nisso. A punição que sofreriam não seria eterna, pois se buscassem o favor do Senhor no seu desterro, iriam encontrá-lo. Isso serve como mensagem para muita gente que, depois de se livrar de seus problemas, virou as costas para o Altíssimo. E hoje vê a família destruída, está cheia de problemas e não sabe o que fazer para se livrar de tantas coisas ruins que lhe sobrevêm. O remédio prescrito a Israel serve para todos os que estão em apuros. É verdade. Se você se desviou, quer dizer, você não está participando das bênçãos de Deus, pare e se examine. Veja se você deu lugar ao diabo. Repito, mas pastor, eu não estou em pecado. Não, não é só o pecado como nós conhecemos abertamente, álcool, drogas, prostituição. Às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza que entrou, aquela revolta que entrou quando você se sentiu injustiçado, prejudicado. Você deixa entrar, não pode. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ainda que alguém fez uma maldade, o seu Deus transforma a maldição em bênção. Então sempre olhando para ele. Nós não podemos deixar essas coisas entrarem. Quer dizer, nós temos que nos cercar com a palavra de Deus sempre, em todos os momentos, não dando lugar ao diabo, como às vezes uma paixão proibida que o diabo tenta enfeitar, tenta consertar o pecado. Não existe isso de consertar o pecado. Mas como assim, pastor? O que é errado, tem que ser deixado. A Bíblia diz, fugir da prostituição. Deus não vai endireitar um caminho, não vai abrir um caminho para que aquela coisa errada se torne uma coisa lícita. Para com isso. Explique melhor. É aquele caso que o missionário até conta. O homem sonha, entenda com uma outra pessoa, mas ele é um homem casado. Mas aí a mulher dele vai morrer. Aí ele vai ficar livre. Aí eu digo, além de ser adulto, ele ainda é homicida. Quer dizer, além de desejar o proibido, até quer matar a pessoa, vai ficar com o que é da pessoa, né? Além de desejar o que é da pessoa, ainda deseja o fim da pessoa, porque legalmente ele não pode ter aquela pessoa. Então, tem que acabar com aquela pessoa. Mas isso é Deus quem fazer. Não, Deus não veio roubar, matar e destruir. Deus veio dar vida e vida com abundância. Cuidado para não cair nas ciladas do diabo, nas fantasias que o diabo faz a pessoa entrar e depois a pessoa não sabe como sair delas e fica preso. O outro é o desejo de ter o bem da pessoa. Não pode. É a casinha amarela. Não, Deus tem uma mansão para você.
Vai, Deus tem algo muito melhor para você. O outro é que diz, não, mas aquela pessoa tem que pagar pelo que ela fez, porque ela me prejudicou. A mão de Deus vai pesar nela. Não, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Até aquela pessoa que fez uma maldade com você, você tem que orar não pela destruição dela, mas pelo arrependimento dela, para que ela conheça a salvação que é em Jesus. Né? Mas quantas vezes nós torcemos lá dentro de nós que um infortúnio, que uma tragédia até mesmo, que alguma coisa aconteça com aquela pessoa para ela ver com quem ela se meteu, que você é de Deus. Para com isso, mas isso é coisa de religioso. Nós não estamos no dente por dente, olho por olho. Nós estamos amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Vigiar para não entrar o medo, o diabo vem. E quando você menos, você está com medo daquilo. Não. Em nome de Jesus está amaldiçoado esse medo. Então não dê lugar ao diabo nunca, sempre verificando se você não deixou entrar. Bem, veja o que o Senhor fala aos israelitas sobre a possibilidade de eles se corromperem depois de permanecerem por muito tempo na terra. Porém, hoje, embora tenhamos esse relato bíblico, temos visto muitos filhos de Deus cometerem os mesmos erros, quando deveriam ser exemplo para os recém-convertidos. Deixaram-se levar pelos pecados de antigamente e se afastaram do Senhor. Assim como eles, os salvos de hoje também têm se encontrado em estado de desterro espiritual e passado por muito sofrimento tão longe, irmão. Tem que voltar correndo, parar e voltar para a santidade, voltar para a vida. É como o pastor estava cantando agora, ouça a voz do Senhor. Aonde que a pessoa ouve? No túmulo. O salário do pecado é o quê? É a morte. Quem pecou está na morte. Ele está no túmulo. Ele tem que ouvir a voz de Deus e voltar para a vida. Porque senão ele vai apodrecer. A Marta diz, cheira mal, é de 4 dias, tem que estar 4 anos no pecado, 5 anos, 6 anos, 10 anos, está cheirando mal. Outros já estão até com ossos secos, mas até o osso seco, meu irmão, ouviu a voz de Deus. Ossos secos, ouvia a palavra do Senhor. Até aquela pessoa que foi muito longe, que hoje parece até insensível ao Evangelho, ela ouve a voz de Deus. Até aquela pessoa diz, não, pastor, já meu marido foi da igreja, mas hoje nem adianta falar com ele. Hoje ele nem quer saber, ele é insensível. Quando ouve uma música, ele até debocha, até escarnece, até zomba e tudo. Está virando osso seco mesmo. Está insensível ao Evangelho, mas vai ouvir. Porque até o osso seco ouve a voz de Deus. Deus dá oportunidade não só para quem está no túmulo, Deus dá oportunidade até para quem não tem mais jeito. Osso seco, não tem mais jeito. Você pode ter certeza que se aquela pessoa ouvir a voz de Deus, ela volta para a vida. Então nunca deu um caso como encerrado, não. O Senhor Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele não só ressuscitou Lázaro, ele trouxe os ossos secos de volta, ele diz que pode fazer isso. Então isso é uma lição para nós. Até aquilo que parece que não tem mais jeito, o Senhor Deus dá jeito. O que temos que fazer é olhar para o que diz a palavra de Deus e passar realmente a tomar posse dela. Bem, vamos aqui. Eles não prolongariam os seus dias na terra em que iriam possuir. Quanta gente não sente mais nada ao ouvir a pregação da palavra? Não ora, nem tem vontade de ir à igreja. O alvo dessas pessoas tem sido amelhar riquezas e desfrutar dos prazeres da carne. Dessa forma, tornaram-se insensíveis ao destino dos perdidos, que muitas vezes são membros de sua própria família. É preciso reavaliar o que fizeram de mal, pois estão longe de Deus. Um dia desses nós comentamos aqui, com uma pregação, que até aquela pessoa que prosperou, ela tem que tomar um cuidado tremendo para ela não fazer da riqueza dela o quê? Um ídolo. Porque ela pode simplesmente já não ver mais a igreja, tem televisão, mas ela não quer que a Bíblia não deixar a congregação. Ela não vê mais, no final de semana, ela não vê mais um domingo na igreja. Nada contra a pessoa prosperar, ter a sua casa de campo, ter a sua casa de praia, ter condições de viajar, mas buscar aí primeiro o reino de Deus. E aí a pessoa esquece disso. E já não luta mais. Quer dizer, se torna, não, eu estou muito ocupado, até entrega o dízimo dele, até entrega a oferta dele, mas não tem mais comunhão com Deus. Não sente aquela alegria, entenda, dos primeiros dias, quando amava a Deus, quando vinha para a igreja, quando cantava um louvor, ele se emocionava. Até com o pastor, tipo o pastor Jaime, cantando desafinado e tudo, mas ele se alegrava, né? Por quê? Porque havia unção ali. Ele cantava, o nome de Jesus é poderoso. Aí ele disse, não, isso é só para quem está começando. Mas a Bíblia diz que você tem que voltar ao primeiro amor, irmão. E muita gente tem que voltar a se alegar com os corinhos, com os cânticos, com os desafinados, né? A pessoa tem que voltar. Hoje não, hoje se tornou crítico. Hoje não, agora eu gosto de uma música diferente. Não, para com isso.
Você está precisando de comunhão com Deus, entrar na presença de Deus, que é tão bom, chorar na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, mas talvez isso já não virou mais. A pessoa está se afastando, ela não tá lutando, tem a campanha da família. Ah, mas o que eu posso fazer? Não, tinha que marcar um dia, Deus, eu vou lutar. Na sede aqui, por exemplo, nós temos 6 reuniões, eu vou escolher um horário e vou lutar pela minha família, eu vou colocar minha família no altar de Deus, eu vou colocar minha família diante de Deus, mas a pessoa nem liga mais para isso. Não liga, então a pessoa tem que verificar se ela não está esfriando também, para não cair no laço do passarinheiro. Bem, não creia, pois estão longe de Deus. Não creia em arrependimento de última hora, pois o seu momento de partir pode vir tão rápido que não haverá tempo de fazer uma simples oração. Conhece essa história? Não, antes de morrer eu peço perdão para Deus. Está no adultério, está na desonestidade. Não, antes de morrer, amigo, a Bíblia diz que virá como um ladrão. O ladrão não diz, prepare que eu vou pegar a tua carteira. Pega, pelo contrário, espera você desprevenido. Não é que Deus vai esperar você desprevenido, mas toma cuidado. Você tem que viver, mas na presença de Deus não ter que se envergonhar. Se acerte em vida, colocando a casa em ordem. Jesus, eu quero a vida no altar, quero santidade no meu olhar, no meu pensar, no meu agir, no meu querer. E quando você sentir que veio o desejo, veio a coisa errada, Jesus, me faz ter nojo disso. Eu sou do Senhor e não posso ser dominado por essa coisa, por esse sentimento, por esse pensamento. Para falar, sendo sincero com Deus. Deus, eu estou meio amedrontado, mas eu não posso temer. O Senhor disse, não temas, está amaldiçoado esse medo. Assim como você não aceita um desejo pecaminoso, se o medo está lhe dominando, seja firme também na oração. Não aceite, seja valente, mais valente que o valente, usando a autoridade que é no nome de Jesus. A pessoa se perde e nem nota que está se perdendo. Voltando. Bem, tenha cuidado para que a fascinação das riquezas, que eu já falei lá atrás, os cuidados da vida e a ambição de outras coisas não se tornem seus senhores, que é mais valiosas do que o reino de Deus, mais valiosas do que a presença de Deus. Vamos repetir isso aqui? Olha o que diz, que é Jesus falando, lá em Mateus capítulo 6. Tenha cuidado para que a fascinação das riquezas, poxa, agora eu tenho, todo final de semana eu posso ir para minha casa de campo, eu posso ir para o meu sítio, eu posso ir para minha praia, eu posso fazer uma viagem, glória a Deus que pode, mas está deixando, isso aqui é fascinação, quer dizer, a sua comunhão com Deus não vale mais nada. Não, a quarta-feira, quer dizer, eu não tiro um horário para orar pela sua família, não, mas eu tenho mais negócios para fechar. Você está caindo. O laço do passarinheiro está chegando, você não está notando, ele está te amarrando, até que vai te prender por completo. Tem que vigiar em todo o tempo para não cair nessas ciladas do inimigo. Bem, e a opção de outras tornem seus senhores. Examine-se e veja se você tem permanecido na fé, ou se ela não faz mais parte do seu dia a dia. Cuidado para não ser abandonado pelo Senhor para sempre. Coisa séria, pessoal. Nós temos que nos examinar. Eu estou vivendo a fé, quer dizer, eu me alegro na presença de Deus, eu me alegro com as canções, eu me alegro na igreja, eu me alegro nos cânticos, eu me alegro em ler a Bíblia Sagrada, eu me fortaleço, eu me sinto forte ao ler a Bíblia Sagrada, ou não, para mim agora não faz diferença. Isso está mal. Acorda, me desperta, Senhor, me sacode, Deus. Me desperta para que eu não adormeça na morte, quer dizer, na separação. Isso é Salmo 13, versículo 3. Muita gente está se separando de Deus, não está notando, está adormecendo na morte. Um nas riquezas, outro nos prazeres, outro na frieza, não sente mais. Até a hora que ele vai se ver tão desamparado de Deus, que não vai ter mais jeito. Coisa séria. Bem, Deus ama os que o amam. E aqueles que o buscam, haverão de encontrá-lo. Porém, os que o abandonam serão abandonados. A promessa diz que, onde quer que estivesse, não importando quão distante fosse, aquele povo iria encontrar o Senhor, se o buscasse de todo o coração. Não brinque com seu destino eterno, porque assuntos espirituais são mais sérios da vida. Nenhum pecado compensa o sofrimento que aguarda aqueles que transgridem, não vivem pecado. Amigo, Deus ama você e vai te dar a oportunidade até o último momento, mas não brinque. É sério, e pela família, lute por ela, coloque ela no seu altar, no altar de Deus, cerque ela com fé, cerque ela com oração, cerque com determinação, declarando todo dia que ela é do Senhor, mas cercando, não adianta dizer, meu filho é de Jesus, mas pastor, já não quer nem ouvir falar do Evangelho, é o que você ligar na terra que está ligado
no céu. Pela sua fé você trará. Vai cercando com fé, com determinação, com oração de fé, vai valer. Aproveite a oportunidade e busque o Altíssimo. Ao orar, seja sincero com Ele, não tente enganar aquele que sabe de tudo, aquilo que eu falei lá atrás. Meu irmão, Jesus, eu não posso gostar disso, é errado, é um pensamento que veio, você sabe que é errado, mas está fazendo bem, você se sente mais homem ou mais mulher. Não, Jesus, me faça ter nojo disso, eu não quero, Jesus. A carne está querendo, quer dizer, o homem natural, mas seja sincero com Deus. Jesus, aquela pessoa me machucou, me magoou, me feriu, e Jesus, o Senhor sabe, Deus, que eu não vou, eu não consigo, meu Deus, nem orar por aquela pessoa. Deus, tira isso de mim. Tem que ser sincero com Deus. Senhor Deus, o Senhor diz para não temer, mas eu estou me assustando, então me fortaleça, Deus, me renova aqui. Está amaldiçoado esse medo, ele não vai me dominar, assim como o adultério não te domina, assim como o ódio não te domina, não deixa o medo te dominar. Você tem que ser sincero diante de Deus, porque antes que a palavra saia na nossa boca, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Isso é verdade, então você tem que ser sincero com Ele para que Ele possa trabalhar. Aquele que sabe de tudo, tudo vê e está presente em toda parte. Se você tem caído, confesse. Se ficou frio, peça que Ele o visite e o aqueça na fé. Volte a cumprir os seus votos. Deus lhe dá a chance de ser feliz para sempre. Em Cristo, com amor, deixa a mensagem o missionário R.R. Soares. Amado, essa é a palavra de hoje. Acorda, desperta, viva intensamente o que Deus falou com você hoje. Nós vamos orar pela família, mas fica a mensagem para você. Não se esfrie na fé. Não deixe nada afastar você do altar. Não deixe nada tirar você da presença de Deus. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor.